nós vamos falar um pouco do Evangelho e nós e o Evangelho, a nossa participação nesse grande movimento planetário da nossa evangelização, porque Jesus veio ao orbe, veio ao nosso planeta, não para implantar o espiritismo, o budismo, o cristianismo até, e mais do que isso, ele veio implantar, depositar o reino de Deus em nossos corações. O grande projeto do Cristo, ele disse isso por diversas vezes, o trabalho mais importante é individual, é a implantação do reino de Deus em nossos corações. Consequentemente, em nossas atitudes, em nossa forma de agir. Quando nós estamos na casa espírita, num ambiente tão fraterno como esse, nós somos mais fraternos, né? Somos mais tolerantes, mais pacientes. Quando da vida cotidiana, não somos tão tolerantes. Daí a importância dessa implantação em nossos corações. Porque uma vez implantado, isso é um projeto pessoal, individual, indelegável em cada um de nós. Nós seremos seres gregários, vamos somar a sociedade onde habitarmos. Ainda mais essa sociedade aqui que convida o tempo todo a tolerância, a paciência, a contemplação, a olhar os problemas numa realidade mais ampla, né? Jesus e nós e o Evangelho. O ano de 1938 foi um ano muito importante. É um ano que precede ao segundo maior conflito bélico da história da humanidade, né? Nós vivemos no ano de 1938, as iniciais daquilo que depois veio a ser a Segunda Guerra, né? Mas antes que a Segunda Guerra acontecesse, o ano de 1938 foi marcado pela publicação de uma obra extraordinária, que eu convido vocês, sempre que puderem, lerem, relerem, estudarem, prestarem atenção, porque foi um grande aviso da espiritualidade superior para que nós, da cultura brasileira, mas o livro já foi traduzido para diversos idiomas, nós tivéssemos a informação de qual o papel brasileiro, das terras brasileiras, diante do planeta. Porque nós temos um papel muito importante. Nós aqui temos um papel muito importante. Parece pouco, mas não é. O ano de 1938 vem a lume o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu confesso a vocês que eu precisei ler o livro várias vezes, escutar vários depoimentos, ler vários artigos, para entender um pouquinho da proposta dos espíritos superiores em relação ao que se passa nesse projeto, nessa decisão que foi tomada por Jesus, com o apoio de Deus, para que no Brasil fosse implantada a árvore, ou transplantada a árvore do Evangelho. Porque a árvore do Evangelho já foi plantada em outros lugares da Terra. As nações tiveram suas horas. A Ásia teve sua hora, o Império Romano teve sua hora, mas nós insistimos em caminhar pelos desejos, como falou nossa dirigente, né? Desejos efêmeros, passageiros, belicosos. Nós somos seres ainda no início da caminhada espiritual, apesar de milenares. Nós não somos mocinhos, jovenzinhos não. Mas a nossa maturidade espiritual ainda se encontra na fase inicial. Daí a importância de nós entendermos o que nós vamos fazer então da nossa presente encarnação, para que nós não voltemos à vida espiritual, que é um processo natural, voltemos de mala vazia, voltemos com a ficha com poucas obras, ou com obras nenhuma, ou negando as próprias obras que deixamos como legado, né? Em outros momentos da vida. A importância de nós entendermos que nós vivemos num universo moral. Nós habitamos um planeta que faz parte do universo
com regras, com códigos precisos de existência. Nós não estamos à deriva. Muitos de nós podemos nos abater com as notícias da TV, né? Se nós ficarmos sem frente à TV durante 2 horas, com todo o respeito que nos merecem as emissoras de televisão, nós vamos ficar traumatizados de tamanha quantidade de notícias negadoras em solo brasileiro. Parece que não tem jeito, né? Mas acreditem, meus irmãos, tem muito jeito. Esse é o jeito. O semelhante curando o semelhante. Os problemas curando problemas maiores podem ser agora interpretados e não promovidos. Nós temos todas as chances do mundo porque nós somos muito acompanhados. A história brasileira é uma história de muito acompanhamento espiritual. Então é preciso que nós lembremos que habitamos um universo moral. Somos células vivas desse universo moral. Agentes dinâmicos. Nós podemos ter opiniões melhores de hoje em diante. Se alguém nos convidar a uma conversa negadora, nós podemos, com respeito, não acatar aquela conversa, não entrar naquela vibração negadora, e sim ter uma palavra de bom ânimo, olhando sempre o lado bom das coisas, porque tudo tem um lado positivo, tudo. A tragédia mais decomposta, mais rigorosa, mais dura, tem seu lado positivo. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, que na minha modesta visão é uma obra-prima, que o Livro dos Espíritos reúne toda a doutrina espírita, né? A parte primeira, né? As causas primárias, a parte segunda, o mundo espírita, o mundo espiritual, a parte terceira, as leis morais, e a quarta parte, penas, vida futura. Resume os 5 livros que viriam depois. Teve um a mais que foi o que é o Espiritismo. Né? O Livro dos Espíritos é de uma importância muito grande. E na parte terceira, onde nós vamos aprender as leis morais do planeta, os espíritos superiores tiveram o cuidado de colocar a lei do progresso. É uma lei do progresso. Tudo progride. Olha que progresso essa casa aqui está revelando. Há 2 anos ela era um sonho. Ela era um desejo. Nós nos encontrávamos naquele hotel prazenteiro, não é? Hoje já é uma casa. Isso tem uma importância muito grande, porque os espíritos podem promover aqui uma ambientação, uma preparação da atmosfera espiritual, a ionização do nosso ambiente. A sala de passe pode ser melhor preparada, com todo o respeito que nós temos ao trabalho que foi feito no hotel. Mas o hotel vive uma série de convergências e divergências durante o dia, durante a noite, pessoas de ordens diversas, de culturas diversas, de problemas diversos. Isso dificulta a ambiência de uma sala de paz, que é uma sala de recuperação, de transfusão energética, de composição energética. O passe é extraordinário. Tanto que a gente adora uma passe, né? A fluidoterapia. Hoje, na missa que eu fui pela manhã e depois na parte da tarde, a celebração na escola dos meus filhos, o sacerdote era de tamanha amorosidade que na hora da comunhão ele aplicou um passe em quem tomou a hóstia, porque a amorosidade do sacerdote era muito grande e a hóstia confirmava a amorosidade, confirmava tudo aquilo que ele crê como sacerdote, como homem da palavra, homem que se esmera para falar do Evangelho. Não importa a janela que ele está usando, se ele acredita ou não acredita em determinados dogmas ou não, não importa. Importa que ele é um cristão trabalhando de acordo com uma pista de acesso. O cristianismo tem várias frentes de acesso. Importante nós adotarmos umas. Nós adotamos a pista espírita, que é uma pista extremamente didática para nos explicar o cristianismo. Mas daqui a alguns anos, nós não vamos nos dizer espíritas, batistas. Nós vamos ser reconhecidos, como falou o Cristo, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Ele não disse que nós iríamos torcer para o Flamengo ou para o Fluminense, com todo respeito ao Flamengo e ao Fluminense. Ele não disse que nós seríamos evangélicos pentecostais, ou batistas, ou budistas, ou católicos, ou espíritas. Ele nos lembrava que nós
aprenderemos a linguagem do reino de Deus no coração dos homens, a linguagem da amorosidade, da fraternidade. E nós aqui ensaiamos muito isso. Na Casa Espírita nós estamos ensaiando essa fraternidade, essa composição. Quando nós realizamos um bazar beneficente, a gente imagina o alcance que tem isso. Quantas famílias serão assistidas? Quantas pessoas desesperançosas, através de uma cesta ganha, pode retomar a esperança? Retomar a esperança de buscar um trabalho, buscar uma vida digna, escutar o conselho de alguém. A cesta tem um significado muito maior do que o alimento que contém. É muito importante que a gente entenda isso. A distribuição de quentinhas, que a nossa irmã Luciana foi realizar hoje, tem muito mais importância do que o próprio prato de comida, que é urgente, que não pode esperar, tem pressa. Mas a figura humana da criatura, ao levar, ao ter essa delicadeza com o outro, poderia ser qualquer um de nós, estamos ali no chão. E muito importante que lembremos isso. Hoje nós não estamos no chão, mas quem nos garante que nós não poderemos estar? Nós temos que vigiar. Orar e vigiar, vigiar e orar. Né? Muito bem, meus irmãos. O Brasil tem um papel muito mais importante do que ser o celeiro econômico do mundo. Vários cientistas vieram no início do século XX ao Brasil, vieram à Amazônia, descobriram o Brasil, né? Viram as nossas potencialidades naturais. Ótimo, são grandes ferramentas, mas grandes ferramentas para acolher toda uma população que será muito maior do que a nossa, vislumbrando uma preparação de se tornar o celeiro espiritual do mundo, um acolhimento espiritual. E por isso nós, que acreditamos numa fé raciocinada, se eu puder sair daqui hoje, daqui a algum tempo, e vocês pensarem que o bom trabalhador cristão é aquele que tem fé raciocinada, aquele que pensa naquilo que está lendo, que está fazendo, na ação que está promovendo, não usa mais o lado místico, miraculoso das coisas. Nós não somos uma seita de fanáticos, com todo o respeito que nos merecem as seitas, porque todo lugar tem a sua importância. Existem religiões mais duras, mais dogmáticas, são necessárias, porque nós ainda somos muito necessitados de pressões, de repressões muitas vezes, nos trazendo a um figurino mais justo, mais limitado, para que nós não venhamos a incorrer em erros antigos. O Espiritismo nos traz uma fé raciocinada, nos promove uma condição melhor da interpretação das Escrituras, do Evangelho, mais responsabilidade. Então nós temos que exudar isso. Alguém que olha para nós como espírita tem que refletir um ser, não ainda moralmente superior, não é isso, mas uma pessoa que reserve algum equilíbrio, algum raciocínio, um aconselhamento sereno diante de uma situação difícil, familiar, muitas vezes. Muitas pessoas se dizem espíritas kardecistas, não é? Puxa, vamos ter respeito por essa interpretação, porque muitas pessoas não entendem que é o Espiritismo ainda. Então a gente dá um sobrenome, né? Para não falar que a gente é outra coisa, né? Então a gente é espírita kardecista, ou fala assim, espírita de mesa, né? Vocês escutaram muitas vezes isso. São sobrenomes diante ao nosso pouco entendimento, até por responsabilidade dos espíritas, que não conseguiram avançar nisso. Mas nós não somos seguidores de um ser humano que criou uma seita. Com todo o respeito que a gente tem de devoção por Allan Kardec. Se Kardec aparecesse aqui, eu me ajudava nele, porque é um homem de uma importância extraordinária. Mas nós somos cristãos. O Espiritismo é o cristianismo explicado. E o Evangelho é um código moral do universo. Se nós nos evangelizarmos em profusão, em determinação profunda, nós temos passaporte em todas as moradas da casa do Pai. Olha, isso é uma importância muito grande. O código, o roteiro foi dado para que a gente venha ocupar outras moradas. Como nós ainda não nos certificamos, não nos pré-qualificamos no Evangelho, nós temos que continuar na escola, porque o planeta Terra é uma grande escola, mas uma escola generosa, uma escola que nós desenvolvemos afetividades. O planeta Terra nos expõe
a uma vida familiar, afetos, filhos, pais, mães, netos, afilhados, amigos, companheiros de trabalho. O planeta Terra é patrono de grandes progressos. Tem gente que diz assim, eu quero ver se desencarno e não volto para a Terra. Aí eu quero ver se desencarno e me amarro na Terra. Quero ficar aqui por muito tempo, até porque sei que não vou ter condição de gravitar em outros lugares. Se a Terra puder me acolher, que maravilha, que escola extraordinária. Mas no tempo das cruzadas, foi uma guerra difícil também. Estamos falando do final do século XIV. Uma grande equipe do mundo espiritual, gigantesca equipe do mundo espiritual, formada por espíritos superiores, coordenadas por Jesus, que é membro efetivo de um comitê de espíritos puros. Isso é um assunto importante também, para que a gente sempre lembre disso. Jesus faz parte como membro efetivo de uma comitiva, de um seleto grupo de espíritos puros, de cristos planetários, que gerenciam e governam vários planetas, várias constelações. Então Jesus é membro efetivo e governa o nosso planeta Terra. E no ano 1300, e estou terminando o século, né, quase 1400, Jesus, com essa equipe generosa de espíritos poderosamente superiores a nós, fez uma visita à Terra, como faz com certa periodicidade. E chegou na região da Europa, do antigo continente, vendo o mundo terminado em guerras patricidas, muito violentas. As cruzadas foram guerras muito duras, não poupavam ninguém, nem velhos, nem crianças, nem doentes, mulheres grávidas. Era uma história muito difícil da humanidade. E toda essa assembleia se compadece de ver tamanha animosidade ainda no planeta, na Idade Média. Faz tempo, né? Mas não é tanto tempo assim. Talvez umas 10 encarnações ou 15 nossas para trás. Não é tanto tempo assim. Nós já tivemos centenas de encarnações. 10 para trás não é muita coisa. 15. Eu acho que pode ser até menos. Muito bem. Jesus, com aquele grupo, vendo aquela situação difícil, celebra uma pequena reunião, informando a todos que só muito tempo e muito sofrimento, porque a dor também é pão. O sofrimento nos instrui muito, nos faz avançar léguas, quilômetros. A gente não entende o sofrimento como uma ferramenta, mas é. E ele nos lembrava naquele momento, lembrou a todos da comitiva, que só muito tempo e muito sofrimento para que a humanidade avançasse. E uma das pessoas permanentes desse grupo de espíritos trabalhadores, Eliú, é chamado. Eliú foi um espírito importante, é bom lembrar aqui. Eliú foi uma figura importante do povo hebreu, foi considerado o homem mais sábio do povo hebreu. Eliú foi bisavô de Gamaliel. Gamaliel foi mentor de Saulo, então são encarnações próximas, pessoas muito ligadas à cultura judaica. Nós temos uma dívida muito grande com o povo hebreu, com o povo judeu. E Eliú, hoje, naquela ocasião já era o espírito responsável pelas questões sociológicas do planeta, as questões de tratar das humanidades do planeta. Eliú fazia parte daquele grupo, todo compadecido, junto com os outros. É chamado por Jesus a uma conversa, quando Eliú sugere ao Cristo que eles deixassem naquele momento o continente europeu e fizessem uma visitinha rápida em terras não descobertas. E Jesus concorda, e a comitiva, num facho de luz fantástico, né? Num átimo de segundo, vem ocupar onde hoje é o continente americano, ainda não descoberto pelo homem branco, né? Alguns indígenas moravam nessas regiões belíssimas, onde hoje é o Canadá, aproximadamente norte dos Estados Unidos. E todo o grupo fica encantado de rever, porque esse grupo também fez parte das construções planetárias. Os engenheiros siderais que acompanharam Jesus durante milênios na construção do planeta não foram morar em outro canto, continuam trabalhando por nós, pelo planeta Terra. O planeta é uma grande escola. E todos revêem aquela região belíssima que estava inexplorada,
verdejante, né? Lagos, rios, mares, florestas, maravilha. Quando, chegando nessa região, Jesus, como bom educador, pergunta a Eliú onde fica as terras maravilhosas também, de onde se avista as marcas da redenção humana. Cruzeiro do Sul, né? De onde se avista as marcas da redenção humana. A redenção humana é simbolizada pela cruz, porque a cruz não é a morte. A cruz simboliza a vida, a vida no mundo espiritual, a aparição de Jesus no domingo depois da crucificação, ainda em forma ectoplasmática, né? Tanto que ele pede a Madalena que não toque nele, né? Ele poderia ter dificuldade de ter que se reaparecer novamente. Ele fala, não me toque porque eu não fui meu pai, não fui ao mundo espiritual ainda, estou na área, estou usando os fluidos para poder me fazer visível e para mostrar que a vida existe, mostrar para vocês e vocês mostrarem para todos que a morte não existe. Eu disse para vocês, vim provar. E depois fica 40 dias com os apóstolos, né? Mas a sabedoria de Jesus aparece para Maria Madalena, né? Ele poderia aparecer para a mãe, não poderia? Para Maria de Nazaré, ninguém mais meritória do que a mãe, mas ele escolhe Madalena, porque Maria Madalena tem uma importância muito grande para observar que nós podemos evoluir numa plena encarnação. Ela sai de uma posição completamente fragilizada, moralmente falando, para ser uma grande trabalhadora da Boa Nova, uma grande trabalhadora do Evangelho. Foi viver com os rancenianos, mas isso é uma outra história. Então, Jesus confirma com Eliú, e a caravana sai da região do norte dos Estados Unidos, hoje, né? E num átimo de segundo vem parar em terras também não descobertas, terras lindas daquela região, certamente do Recôncavo Baiano, né? E ao chegar em terras do Cruzeiro, ele celebra uma grande. O grupo estava em euforia, né? Os espíritos também ficam contentes, como também os espíritos ficam tristes. A tristeza e a alegria são grandes movimentos de restauração. E nesse momento, toda a comitiva ficou muito contente em ver aquelas terras incrivelmente verdejantes, com muita condição de progresso, muita condição de crescimento humano. Muito bem. Jesus faz uma prece e pede ao Pai que nesta terra, que é a nossa terra, fosse transplantada a árvore do seu Evangelho. A Galileia agora é aqui. Houve tempo da Galileia ter a árvore do Evangelho, mas não foi possível. Com todas as incursões do Cristo, mandando várias criaturas reencarnarem no planeta, nós não conseguimos. Então ele transplanta em definitivo a árvore do Evangelho para as terras que seriam descobertas e pede a Eliú, nosso velho e bom Eliú, nosso sociólogo planetário, que ele diz assim: Eliú, tu vais corporificar o planeta novamente. Como que diz assim, você vai voltar lá. E não é fácil, né? Porque todos nós estamos imersos a regras e leis planetárias. Não importa que sejamos espíritos de escola ou espíritos ainda primários, as regras estão para todos, né? Ele pede a Eliú que se corporificasse no planeta Terra, e daí a alguns anos nasce Henrique de Sagres. E, muito importante, ele pede a Eliú que se corporificasse no seio do povo mais humilde e trabalhador do planeta. No caso, naquela ocasião, foi Portugal. Então nós devemos muito ao povo português. Nós todos temos origens europeias. Nós estamos em, talvez, segunda encarnação no Brasil, eu até acho que talvez a primeira, a maior parte de nós, mas muitos talvez segunda ou a terceira vez no Brasil. Nós temos uma origem europeia muito grande. E Eliú reencarna no seio de Portugal, veio de ser Henrique de Sagres, com a missão de desenvolver as escolas de navegação. E ele consegue. Ele foi um grande empreendedor, um homem dedicadíssimo na sua encarnação, e cria em Portugal as grandes escolas de navegação. Grandes navegadores estudaram nas escolas do Henrique de Sagres, do Eliú.
Dentro dessas equipes estava a equipe de Cabral. Importante, Eliú, um homem sábio, considerado o homem mais sábio do povo hebreu, do povo judeu. Todos os navegadores que fizeram parte das nossas embarcações, das caravelas brasileiras que vieram para Porto Seguro, todos os líderes das caravelas, todos os navegadores judeus. Nós temos uma importância muito grande a ser dada ao povo judeu. Vale lembrar também que no século XVI, antecipando um pouco a conversa, é formada no mundo espiritual uma colônia que todos nós conhecemos. Tem até um grupo, tem até uma fotografia da colônia ali no cartaz, que é a colônia Nosso Lar, né, formada por portugueses. Portugueses que deram a ambiência da região central da colônia uma estrela de 5 pontas, estrela de Davi. E olha, tem uma importância grande, porque eles homenageiam as próprias crenças, homenageiam aquilo que é importante, os passos importantes da humanidade. Muito bem, as escolas de navegação prosperam, a Henrique de Sagres desencarna, volta ao mundo espiritual para poder estruturar o trabalho, e Cabral, com as suas caravelas, descobre no Brasil no dia 21 de abril de 1500. Né? Detalhe importante, durante toda a viagem, os mapas de navegação não conseguiram ser mais importantes do que o apoio mediúnico que Cabral teve durante a noite. 22, não foi 21? Ah, Tiradentes, é verdade, me pegou a ignorância. Então, Cabral tentou de toda a sorte ir para as Índias. Nós aprendemos isso no colégio, né? Mas mediunicamente as equipes de Eliú coordenaram os sonhos, povoaram os sonhos de Cabral. Cabral teve noites intensas em alto mar, e outros navegadores das embarcações, com informações mediunicamente passadas para eles, para que eles inteligentemente desviassem o caminho para onde tinha que chegar, que era nas terras do Cruzeiro. E quando chegam nas terras do Cruzeiro, em 22 de abril de 1500, maravilhoso, né? Eles ficam felizes, porque são muito bem recebidos pelo povo indígena, uma comunidade indígena muito pacífica, muito organizada, muito generosa, de braços abertos com os portugueses, né? E nessa mesma expedição veio um padre, que eu não me lembro o nome, e celebraram a primeira missa no Brasil, né? Quando a gente vai lá em Porto Seguro, em Santa Cruz Cabralha, tem um lugar da primeira missa brasileira, né? Nesse mesmo dia, 22 de abril, toda a equipe de espíritos que fizeram esse trabalho da preparação, todos vieram, inclusive Jesus. Se o padre soubesse que enquanto ele rezava a missa, Jesus estava do lado, o padre tinha um infarto. O padre não ia dar conta. Então, essas coisas é bom a gente não saber, né? Mas Jesus, naquela simplicidade sublime, coordena o trabalho da equipe, que estava empolvorosa de alegria, porque eles viram um trabalho de pouco mais de 100 anos, né? Lembra que eu falava de 1300 de alguma coisa, a decisão de transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil, a programação de Henrique de Sagres, o nascimento, o desencarne, a preparação das escolas de navegação, todo o trabalho de Jesus leva tempo. Esta casa leva tempo, levou tempo para ser concebida. E vai levar muito tempo para poder criar educação, fraternidade. Isso é natural, o tempo vai ajudar. Então, durante a missa, Jesus realiza uma outra prece, agradecendo ao Pai a oportunidade de estabelecer ali a água do nosso Evangelho, né? E chama Ismael, um outro espírito membro da equipe, para que Ismael, que maravilha Ismael, para que Ismael viesse ser responsável pela implantação do Evangelho no Brasil. E Ismael, comovido, aceita o convite de Jesus. Jesus entrega uma bandeira na cor branca, onde Ismael plasma em letras grandes, para que todos pudessem ver, 3 palavrinhas: Deus, Cristo e caridade. Importante isso. Nós vamos ver essas palavrinhas em outros lugares, né? E feliz da vida pela vivência, a caravana se volta ao mundo espiritual e a vida no Brasil começa duríssima, cheia de dificuldades, né? Nós nunca tivemos facilidades. Os portugueses vieram para cá, os olhos cresceram, apropriações.
Importante lembrar que Jesus, naquele mesmo dia, advogou a Ismael para que ele formasse as equipes que fossem necessárias no mundo espiritual, para que encarnassem em Portugal, encarnassem na África, porque o povo português é muito trabalhador, e o povo africano também era muito trabalhador. Então vários missionários vieram naquela ocasião, em missão solene, encarnando em situações difíceis para construírem o Brasil. Mas o homem branco, muitas vezes desorientado, fez da opressão uma constante, levando muitas vezes ao desespero essa situação toda. Tanto que Ismael se socorre de Jesus muitas vezes. Várias vezes ele fala: não estou dando conta. A gente empreende, as pessoas reencarnam, os projetos são realizados, mas o homem branco desapropria, leva as pessoas à loucura, comete as piores atrocidades. O senhor tem que me ajudar a fazer alguma coisa nisso? Como se Jesus viesse destruir leis, né? Jesus foi tão claro quando veio fisicamente ao planeta, né? Dizendo que viria cumprir as leis. Muito bem. Ismael, um pouco mais consolado, até porque Jesus pede para que ele serene o seu pensamento e confiasse na justiça de Deus, porque o mundo é dirigido por Deus. Se o homem branco errou no início, nas trocas, na organização, na opressão do povo africano, muitos movimentos se dariam para que as personagens trocassem de cena, né? Uma hora eu sou português, outra hora eu estou na África, e assim a gente vai retemperando o nosso próprio espírito, de modo a aprender com a dor e com as ambiências os nossos passos. Ismael não desiste, Ismael persevera. Figuras importantes vieram para o Brasil, foram os padres jesuítas, Anchieta, Manuel da Nóbrega, Bartolomeu de Guzmão, Padre Antônio Vieira. Figuras importantíssimas, todas da equipe de Ismael, todos com essa incumbência da implantação do Evangelho. Sabe lá que é catequizar índios? A dificuldade que deve ter sido isso é mais difícil do que fazer um curso aqui do Livro dos Espíritos, né? Porque é uma linguagem, eles tiveram que aprender a linguagem dos índios, os costumes, os hábitos. Eles não tinham tempo, nem tinham muitos recursos. Qualquer hora que eu voltar aqui, eu conto para vocês, talvez vocês já saibam, como funcionou a descoberta da cidade de São Paulo. Mas isso é outra história. Então, uma das figuras muito importantes dessa época, a época do Nóbrega depois, vieram as bandeiras, alguns anos depois. As bandeiras foram os grandes frentes, nós aprendemos no colégio, né? Os bandeirantes, abrindo cidades, todos da equipe de Ismael. Borba Gato, João Ramalho, todos da equipe de Ismael. Mas uma figura muito importante das bandeiras foi Fernão Dias Paz, também da equipe de Ismael. É nome de rodovia, né? A gente escuta falar na TV, né? Na rodovia Fernão Dias, São Paulo a Belo Horizonte. Fernão Dias Paz foi uma figura muito importante, teve muitos problemas, andava em grandes caravanas, ele tinha um sonho de descobrir esmeraldas, ele achava que iria achar esmeraldas, era um visionário. Aquilo para ele era um alimento para continuar pesquisando e abrindo cidades. Onde ele passava, deixava um núcleo formado e ia para um outro núcleo. Os filhos também cresceram, andavam junto com ele, tanto que numa determinada viagem, uma passagem difícil de Fernão Dias Paz, foi quando ele tem um momento de insurreição no grupo. O grupo se revolta contra as decisões dele, que era um homem duro, exigente com todos, incansável no trabalho. Ele tem um problema muito sério com as pessoas, inclusive com o filho, que se revolta contra ele. Uma decisão tresbocada, muito dura, ele manda enforcar o filho. Essa passagem foi relatada no livro, porque Ismael, quando Fernão Dias Paz desencarna, Ismael vai recebê-lo na hora do desencarno, de desespero que Fernão Dias Paz, de remorso, né, de ter feito isso, nunca se perdoou. E Ismael vai ao encontro, na hora do desenlace do Fernão Dias, para acalmá-lo, porque realmente foi uma decisão errada, mas ele tinha um acervo de obras muito grandes e que a misericórdia divina não falharia. E traz o filho desencarnado já de algum tempo para acolher o pai na hora do desenlace. E os dois teriam novos projetos a seguir futuramente, para que ele olhasse já a vida de outra forma de novo, né? E quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos muitos sonhos, nós assumimos compromissos, como na prece da nossa dirigente, nós pedimos muitas facilidades para conseguir atingir os compromissos. E as facilidades muitas vezes são dadas.
facilidade na forma de vocações, de trabalho, de lugar onde nós vamos encarnar. As provas, uma parte das provas são adiadas, outra parte são cobradas. Então são facilidades também. E quando nós estamos na vida espiritual, tudo é possível, porque nós temos um desejo muito grande de acertar. Quando nós estamos na vida física, o nosso desejo de acertar, às vezes, caminha por um lugar obscuro, complicado. Mas vamos seguir. A lei do progresso é para todos. Nós todos vamos progredir, mesmo que leve tempo. E o tempo é um grande aliado de Deus ao nosso favor. Né? Então, depois dessa época das bandeiras, figuras importantes vieram ao orbe, sempre com muita dificuldade, Ismael sempre cuidando de todos e cuidando do Brasil, para que o Brasil não fosse invadido. Olha, naquela época, a esquadra portuguesa que tomava conta do Brasil estava na ponta da parede de Guanabara aqui, olha lá, né? Tanto que os franceses invadiram, os holandeses lá em São Luís, mas o Brasil nunca foi tomado. Que forças eram aquelas, que magnetismo era aquele, que as forças de Ismael conseguiram, em toda uma costa brasileira, sem cuidados, até porque não tinha tecnologia para monitorar aquilo, né? Só Jesus mesmo, né? Para que o Brasil não fosse dividido, para que o Brasil permanecesse como é hoje, da forma continental. Já mais recentemente, há pouco mais de 100 anos, os gaúchos quiseram se desmembrar do Brasil, não conseguiram, e nós, os paulistas, olha que coisa terrível, né? As forças getulianas fizeram aqui para São Paulo, né? Marcharam para São Paulo, para não deixar São Paulo se desmembrar. Porque São Paulo e Minas têm uma função econômica muito importante, atribuídas pelos espíritos superiores a pedido de Ismael. Esse negócio de São Paulo ser um celeiro de progresso, tem a mão do Senhor em cima disso. Tudo tem a mão de alguém, né? E Jesus determina, junto com as equipes de Ismael, que cuidassem de São Paulo e Minas, para que fossem lugares de grande prosperidade moral e econômica. A moral ainda está devendo um pouco, mas vamos chegar lá, né? Já foi pior, muito pior. Quando a gente lembra o episódio do Fernão Dias, e o tempo está terminando, a gente vai lembrar que essas coisas não acontecem mais hoje, né? Grupos saem por aí, ou seja, alguém manda enforcar. Isso é inadmissível na sociedade atual. Isso acontece em situações extremas. Antes não, era uma coisa normal. Nós melhoramos bastante. Então, com a chegada, já um pouquinho depois, da família real no Brasil, fugida lá do Napoleão, lá de Portugal, o Brasil melhorou muito. A família real trouxe regras, trouxe leis, trouxe planos, trouxe códigos, trouxe pessoas preparadas. E desse tempo, alguns anos depois, Jesus chama a uma conversa muito pessoal no mundo espiritual o espírito Longínquos. Quem foi Longínquos? Todo mundo lembra do episódio da crucificação, aquele oficial romano que espeta Jesus na cruz, né? Jesus pede água, dá um fel, e um oficial espeta Jesus na cruz. Uma situação, o cara deve será que já morreu, né? Espeta, né? Olha como nós somos duros, né? E essa figura foi Longínquos. O tempo passou, Longínquos melhorou muito, evoluiu bastante, e Jesus nos chama de uma conversa pessoal, dizendo que estava reservada para ele uma grande missão nas terras do Cruzeiro, ainda chamada de Pátria do Cruzeiro, pelo mundo espiritual, depois veio ser chamado de Brasil, para que Longínquos tivesse a última oportunidade, se ele conseguisse fazer o papel dele aqui de uma maneira razoável, estaria livre de novas necessidades encarnatórias. Poderia alçar outros planos no mundo espiritual. Longínquos, muito agradecido, se coloca à disposição, e Jesus ainda diz: você vai ocupar um lugar na casa de Bragança. Você vai ser imperador do Brasil. E vem Pedro de Alcântara, nosso Pedro II. Estou tentando encurtar a história é maior. E Pedro II tem uma importância muito grande para o Brasil. Muito grande para o Brasil. Foi o imperador talvez mais republicano que nós tivemos. Um homem de visão, um homem contra a violência, apesar de nossos problemas com a guerra do Paraguai. Então Ismael tomando conta, Jesus tomando conta. Vocês percebem o movimento Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, os movimentos cuidadosos do mundo espiritual para que o Brasil tivesse progressos morais, com todas as dificuldades. Pedro II nos reservou um legado muito importante. Nessa ocasião de Pedro II, né,
o Pedro II ainda jovem. Ismael é convocado a uma reunião no mundo espiritual, onde Jesus confirma a todos a chegada na terra do Consolador prometido. No nosso cartaz ali tem uma frase, né, sobre a vinda do Consolador prometido. Né? Houve uma reunião no mundo espiritual no dia 31 de dezembro, meu aniversário, só que um pouquinho antes, né? Dia 31 de dezembro de 1799, quando ia virar do século XVIII para o século XIX. A reunião aconteceu, um grande conclave no mundo espiritual, espíritos de diversas ordens foram convidados, Ismael foi convidado, para que fosse apresentado formalmente o apóstolo que viria implantar o Consolador prometido. Anos depois, na cidade de Lyon, nasce nosso professor Hippolyte, né? Hippolyte Léon Delisle Rivard, o nosso Allan Kardec. Também essa é outra história, só para dizer dessa data importante. Em consonância com a data, Pedro II, o Brasil, Ismael, e junto do Consolador prometido, Ismael convoca outras figuras para reencarnarem no Brasil, já vislumbrando a chegada do Consolador prometido. Uma delas, muito importante e querida de todos nós, Adolfo Bezerra de Menezes, equipe de Ismael, ligado a Ismael diretamente, uma ligação com Maria muito grande, trabalhadora do Evangelho no planeta, Mãe de Jesus, né? Responsável pela Legião dos Trabalhadores de Maria, pelos hospitais de Maria no mundo espiritual, pelas universidades de Maria, um trabalho fantástico que Maria realiza. E Ismael convoca Bezerra de Menezes, que vem ao Brasil, nasce lá no Ceará, mas vem se formar médico no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? É muito importante a gente lembrar isso. Porque Bento Muro, lá em 1850 alguma coisa, tem notícias da publicação do Livro dos Espíritos em 1857, na França. Bento Muro era ligado ao magnetismo, estudava homeopatia. Ele que traz os primeiros ensaios espíritas para o Brasil. Para onde? Para a cidade do Rio de Janeiro. E aí, dessa equipe de Bento Muro, é formada uma outra equipe ligada aos homeopatas do Rio de Janeiro, estudaram o Livro dos Espíritos ainda em francês. Essas equipes conhecem Bittencourt Sampaio, um espírito de escola da equipe de Ismael, encarnado no Rio de Janeiro. Bittencourt Sampaio tinha um jornal em Botafogo, chamado Jornal Aurora, publicou diversos artigos na época. E o jornal da época tinha uma importância dentro da TV hoje, né? Porque, se a gente não fosse ler jornal, ninguém sabia nada do que acontecia. Não tinha rádio, era no jornal. E Ismael cuidou de Bittencourt Sampaio, Saião, essa turma toda ligada ao Bento Muro, conhecer esse trabalho de Kardec na França, mesmo depois o trabalho de Leon Denis, de Camille Flammarion, todos voltados à cultura espírita. Muito importante, isso chega no Brasil, chega no Rio de Janeiro e encontra uma equipe preparada por Ismael. Tanto que eles fundam uma federação. Antes de fundar a federação, um grupo de Bittencourt Sampaio, de Saião, eles formam um grupo chamado Grupo Confúcio, aqui no Rio de Janeiro. Depois do Grupo Confúcio, houve a necessidade de uma abertura maior. Naquela época, as leis eram severas, com reuniões espiritistas. Houve um manifesto público que eles conseguiram aprovar, e aprovaram, e aí a Federação Espírita Brasileira é fundada na Avenida Pasto, número 28. O que está escrito lá na Federação Espírita Brasileira? Quem for lá na Avenida Pasto, né, quando for ao continente, como vocês falam, lá na Avenida Pasto está escrito lá: Deus, Cristo, caridade. Casa de Ismael. As coisas são planejadas para que a gente tenha sempre a memória funcionando. Muito interessante um detalhe. Nessa mesma época, 1800 alguma coisa, 1840, 1850, 1860, os espíritos superiores nos informaram perto de 15 a 20 milhões de almas reencarnam no Brasil vindas da Europa. Pessoas que tiveram, irmãos nossos que tiveram acesso à cultura espiritista de Kardec e dos trabalhadores de Kardec depois do desencarno dele, pedem para vir para o Brasil numa encarnação missionária para que o Consolador prometido pudesse ser implantado no Brasil, como era o plano, porque o Brasil tem a árvore do Evangelho e o Espiritismo é a árvore do Evangelho. E essas pessoas desencarnaram. Quantos brasileiros existiam na época aqui? Qual era a população brasileira da época? Talvez 25 milhões? 30 milhões? Aproximadamente isso.
Então quase toda a população brasileira foi tomada por espíritas, mesmo que de primeira ordem, né? Primeira vez, regressos da Europa encarnando no Brasil. Olha, isso tem uma importância muito grande, porque os nossos bisavós, nossos tataravós tiveram acesso a essa cultura. Era muito comum a gente ter na família um avô espírita, uma tia que morava na cidade antiga, mas minha tia era espírita, que teve um pai espírita. Depois as gerações futuras não foram, porque não conseguiram ter acesso a essas informações. Mas as casas espíritas foram montadas em São Paulo, por exemplo, na década de 15, de 20, de 30, é incrivelmente superior àquelas que são montadas agora. Olha quanto tempo levou para essa casa aqui conseguir ter estrutura, né? E imagina na época a dificuldade que você tinha. Detalhe importante do irmão João vai ajudar. Dia da proclamação da República do Brasil. O dia foi 15 de novembro de 1889. Isso. Nesse dia, o povo carioca e o paulista, basicamente, né, saíram às ruas para pegar chapéu para o alto. Né? A República foi proclamada no Brasil. Qual era a canção cantada? Seria natural que a gente cantasse o hino nacional, né? Mas o hino nacional não tinha sido composto naquela ocasião. Nós, que somos nós mesmos, em encarnações anteriores, nós cantamos a Marselhesa. Nosso João podia cantar, né? A luz de la patrie. É bonito isso? Que alma é essa francesa, belga, holandesa, capaz de sair às ruas brasileiras e cantarem a Marselhesa? Porque a gente trouxe isso no coração no início da nossa conversa, né? É um trabalho de coração, a implantação do reino divino no coração dos homens. Então, muitas coisas aconteceram até o Brasil se tornar república. Quando o Brasil se torna república, Jesus decide com a equipe de Ismael que eles iriam continuar a nos assistir, a nos amparar, mas só que de outra maneira. Nós teríamos que caminhar com as próprias perninhas. Claro que espíritos superiores vão vir sempre ter conosco. Vamos sempre ter mentores, orientadores, espíritos protetores, isso é natural. Mas agora, com o arbítrio de caminhar com as próprias pernas. Não tem sido fácil, né? A gente tem tido notícias brasileiras, às vezes duras da gente compreender. Mas Jesus também disse a Ismael que as questões políticas do Brasil, as injunções econômicas, são assuntos de segunda ordem. Te acalma, Ismael. Como quem olha a floresta toda, né? E a gente vê só ali o Congresso, às vezes um problema da Lava Jato, aqui do problema, né? A gente vê coisas isoladas. Mas imagina uma visão ampla da fraternidade brasileira, né? A gente precisa acreditar que nós podemos mudar isso. Nas atitudes pessoais, cotidianas. Por isso que a fé raciocinada é muito importante. Por isso que o nosso exemplo aqui é muito importante. Tenho o gosto de conversar com a Regina sobre os livros da livraria. Com a Selma, com o João, com o Ricardo. O acervo é muito grande. Se nós tivermos mais fé raciocinada, mais cultura, mais informação, a nossa formação vai melhorar. Por mais que ainda naveguemos por erros primários. Mas a gente começa a fotografar o erro. E não há fórmula melhor do que a do trabalho. Se eu puder, se me for permitido, se Deus permitir, eu vou trabalhar minha vida toda. Claro que de outras formas, né? Durante o período da vida a gente trabalha formalmente, na empresa, na instituição. Depois a gente trabalha de uma outra forma. Eu, quando tiver um pouco mais de idade, se eu estiver encarnado, se vocês me encontrarem na praia de Paquetá, olhando para o céu, já tem alguma coisa errada. Claro que ir para a praia é importante. Puxa, ir à praia é uma delícia. Mas quando a gente está cansado, ir à praia é bom de vez em quando, né? Celebrar, tomar uma água de coco, dar uma andada de bicicleta é uma delícia. Puxa, que maravilha que é poder descansar. Mas é preciso cansar. É preciso trabalhar. Nós viemos ao planeta escola. Nós não viemos a um lugar para passear. Nós não estamos em estágio de passeio. Então, o convite ao trabalho é a melhor solução para os nossos problemas. A vida está apertada? Está difícil? Trabalha mais, reclama menos. É difícil. A gente tem uma tendência a reclamar. A nossa dominante, a gente vai respira, trabalha mais, serve mais. Deus
Cristo e caridade. Eu sou muito grato pela atenção de vocês. Graças a Deus, acho que ninguém dormiu. Também um vozeirão paulista desse, né? Esse sotaque todo. Eu diria que sempre que a casa nos solicitar, é uma honra estar aqui, é um privilégio poder estudar um pouquinho, para falar um pouquinho do pouquinho que a gente sabe. Porque esse véu foi só parcialmente revelado, muito parcialmente. Que a paz do Senhor continue com todos nós. Graças a Deus.